Ô pessoal, então bom dia aí, né? Só explicar para vocês o seguinte: ontem o Léo, no dia 9, que foi quinta, deu 2 tempos de aula. E no dia 10, que foi ontem, deu 2 tempos de aula. Então, agora já estamos correndo paralelo. Leonardo deu. Então, o Leonardo deu a aula 6, né? Hoje, a aula 6, eu estou dando a aula 7. Hoje, o Leonardo está correndo na direção do eletromagnetismo em meios materiais e eu estou correndo na direção desses eletromagnetismos mais alternativos e vamos entrar na próxima semana no não linear. Então, hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica mais post-pelota. Então, e hoje também não vai ser uma aula da aula russa, não. São 11 horas, a gente vai acabar a aula por volta de 1 hora, certo? Eu só queria terminar esse tópico aqui de eletrodinâmicas anisotrópicas para a gente começar o tópico de eletrodinâmicas não lineares. Então, eu estou dando essa. Leonardo está dando eletromagnetismo na matéria. Estudando aquelas propriedades de matéria. Você disse que está fazendo lá. Está fazendo, ele vai te passar. Estou dando essa referência aqui, que esse paper aqui vai ser o paper basicamente que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, os autores são Myers, Spilov, então é um Physical Review Letters, volume 90, o ano é 2003. Então, esse artigo aqui foi um dos artigos também importantes no início dessa discussão, no início dos anos 2000, né, de apresentar essas possibilidades de uma física, de um eletromagnetismo sendo atingido por efeitos de uma física mais fundamental através de correções tipo anisotropia ou correções tipo não linearidade. Então, o lagrangiano, que vamos colocar assim, o lagrangiano de Myers com Spilov, são os dois autores aqui, Myers e Spilov. Então, ele tem essa forma que eu vou dar a explicação daqui a pouquinho, separando de si. Aqui tem a massa de Planck. E depois, olha, já explicar o que eu vou falar dele. Aqui. Então, esse NI aqui, esse NI, é um vetor externo fixo, né? Então, é um vetor externo de anisotropia, né? Esse é um vetor externo fixo. É uma anisotropia. Que mais post-pelota pode ser tipo tempo ou tipo espaço. Pode ser, né? São quadro e vetor, né? Quadro e vetor. Pode ser tipo tempo, tipo luz ou tipo espaço. No trabalho, eles consideram a possibilidade de tempo tipo tempo. Então, aqui na aula vamos considerar tipo tempo, depois eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem tipo espaço. Então, no paper, né, no TRL, eles acabam tomando NI como se fosse uma anisotropia tipo tempo. Eles pegam esse vetor apenas na direção temporal. Então, eles quebram essa simetria tempo-espaço da relatividade. Aqui, esse lagrangiano, né, ele está com esse vetor. Se a gente tem relatividade, né, a gente espera que eu trate tempo e espaço em pé de igualdade. Aqui não, esse vetor ele vai selecionar nesse lagrangiano
aqui só os termos tipo tempo, né? Então, por exemplo, se a gente quiser aplicar esse, aqui tem uma contração, esse aqui é uma contração, então com essa escolha aqui, esse lagrangiano mais pelo ele vai ficar da seguinte maneira, vou colocar aqui. Vamos manter esse parâmetro aqui, φ sobre a massa de Planck. Aí nós vamos ter, se esse índice aqui só tem o índice zero, só o N só zero, então isso aqui vai ficar F0 ni. Esse índice aqui já selecionou só essa componente. Aqui, de novo, esse cara aqui só tem índice temporal. Então, a única derivada que está selecionada aqui é a derivada temporal. Vou botar aqui 1 sobre C, derivada temporal. Depois, aqui, nós vamos ter, se isso aqui também é tipo tempo, então só vai selecionar a componente zero. Vou botar aqui F0 ni. Vou botar aqui vamos fazer aqui uma observação, que é a seguinte. Bom, vamos deixar, vamos ver as dimensões, depois a gente vai a certa dimensão. Bom, então, isso aqui está dando para nós o seguinte. Se esse índice aqui é zero, então esse índice aqui só pode ser espacial. Então, não tem como ser zero, zero. Então, esse índice aqui automaticamente é selecionado espacial. E esse índice aqui também automaticamente é selecionado espacial. Então, o que nós vamos estar aqui vai ser φ sobre a massa de Planck. Aí aqui essa grandeza aqui, F0i, nós sabemos, é a componente do campo elétrico sobre C. Então, isso aqui está dando a componente I do campo elétrico sobre C. Aqui eu tenho 1 sobre C, derivada temporal. Agora, o F0i em cima é menos o F0i embaixo. E o F0i é o campo magnético. Então vai ter esse sinal menos aqui. Porque para eu identificar, quer dizer, o F0i embaixo, então o F0i em cima é menos o campo magnético. Então tem esse sinal menos aqui, menos o campo magnético, componente I. Então, como a gente está observando, esse lagrangiano mais pelo, né, ele poderia ser escrito dessa forma, com essa escolha de NI, tipo espaço, tipo tempo, vai ser menos φ sobre a massa de Planck. Aí aqui vamos ter 1 sobre C2, vou botar assim, 1 sobre a massa de Planck, C2. Tem esse C daqui, esse C daqui. Vai ficar E escalar dB/dt. E nós sabemos, então, que essa grandeza aqui, ela não é invariante de Lorentz. Então, esse lagrangiano aqui, ele tem violação da simetria de Lorentz. Por quê? Tem violação da simetria de Lorentz porque ele não depende, quer dizer, só depende do produto. A gente sabe que o produto escalar EB é o invariante de Lorentz. Esse produto aqui a gente sabe que é o invariante de Lorentz. A gente até relaciona com aquele F tilde. Mas derivada temporal de B não é. Tanto é que a gente está observando aqui o seguinte, esse lagrangiano, ele só apresenta derivada temporal. Na relatividade, né, a simetria relativista, ela pede, se tem uma derivada temporal, em algum lugar tinha que ter uma derivada espacial. Bem, ela está distinguindo, esse lagrangiano está distinguindo tempo do espaço, ele está quebrando a simetria espaço-tempo. Então, por isso que ele é, de qualquer forma, uma violação da simetria de Lorentz. Outra coisa que a gente pode verificar aqui, que nós havíamos estudado aqui no início do curso, era a simetria C, P e P. Então, quando a gente pega a simetria de conjugação de carga, o campo elétrico vai em menos E. E o campo magnético vai em menos B. Então, esse termo aqui é invariante por conjugação de carga, que é a conjugação de carga. Troca o sinal do E e troca o sinal do B. Não mexe no T. Então, ele é invariante sobre CT, invariante sobre conjugação de carga. Quando a gente pega a paridade, a gente lembra que a paridade inverte só o sinal do espaço, não mexe no tempo. Mas a paridade leva o campo elétrico e menos campo elétrico, mas o campo magnético se mantém. Então, por transformação de paridade, esse lagrangiano aqui, com transformação de paridade, pega o sinal menos, não pega sinal nenhum, não pega sinal nenhum. Então, ele sai menos E. Então, ele quebra P.
Então ele quebra a invariância de paridade. Vamos ver a reversão temporal. Se a gente se lembrar bem, vou marcar aqui, a reversão temporal, vocês vão pensar que divergência de E é igual a ρ. ρ é densidade de carga, então aqui é carga por unidade de volume, não tem nada a ver com o tempo. Aqui não tem derivada temporal, né? Então o campo elétrico a gente espera que não mude de sinal por T. Agora, o campo, quando eu pegar a equação rotacional de E igual a menos T, então, por invariância de reversão temporal, esse cara não muda, porque não tem nenhuma derivada temporal. O campo elétrico não muda, aqui não tem derivada temporal, nem aqui envolve o tempo. Então, o campo elétrico não muda. O campo elétrico não muda, esse não muda. O tempo muda de sinal, o tempo ganha um sinal menos. Então, D ganha um sinal menos. Então, por transformação de reversão temporal, o campo elétrico não muda. O campo magnético muda. Mas então, o campo magnético muda e o campo elétrico não muda. Mas esse tempo aqui muda. Então eu vou ter reversão temporal, aqui fica com sinal mais, aqui fica com sinal menos, e aqui fica com sinal menos. Então, por reversão temporal, esse termo é invariante também. Então, esse termo tem uma outra característica, ele viola CPT. Ele não viola C, viola P, mas não viola D. Então, vamos dizer assim, ele quebra CPT. Então, ele quebra Lorentz, quebra CPT. Você pode quebrar Lorentz e não quebrar CPT. Agora, se você quebra CPT, você sempre quebra Lorentz. O teorema, né, da conexão, o teorema do CPT nos diz o seguinte: a invariância de Lorentz não necessariamente implica, por exemplo, a quebra de Lorentz, a violação de Lorentz. Botar a sigla em inglês, Lorentz Symmetry Violation. Tá, vamos colocar essa sigla, Lorentz Symmetry Violation. A quebra da simetria de Lorentz não necessariamente implica na quebra de CPT. Agora, a quebra de CPT, se CPT é quebrado, então a gente vai ter quebra da simetria de Lorentz. Isso é consequência do teorema do CPT. O teorema do CPT, uma das condições que o teorema do CPT estabelece, se você tem uma simetria que tem covariância de Lorentz, ou seja, ela respeita a invariância de Lorentz, que é a invariância relativística, ela conecta, ela respeita a microcausalidade, ela tem uma Lagrangiana local, então CPT é sempre uma simetria. Agora, então, a condição de ter simetria de Lorentz é uma condição necessária para ter invariância de CPT. Se CPT é quebrado e você tem uma invariância, tem um Lagrangiano local, então necessariamente você quebra Lorentz. CPT quebrado implica invariância de Lorentz quebrada. Invariância de CPT implica Lorentz de Symmetry Violation. Tá? Só para lembrar. Então esse termo Pospelov aqui, mais Pospelov, ele quebra CPT. A gente já tinha visto que ele quebrava Lorentz, mas mesmo sem notar, o fato dele quebrar CPT já implica que ele quebra Lorentz. E a gente viu que ele quebra Lorentz porque essa grandeza aqui não é Lorentz invariante. Lembrando, E escalar B é uma grandeza invariante de Lorentz. Apesar de ter só produto escalar, essa grandeza, só produto escalar, só a parte vetorial, essa grandeza é invariante de Lorentz. Mas quando eu boto aqui essa derivada temporal, eu estou distinguindo. Eu botei uma derivada temporal, mas não coloquei derivada espacial em lugar nenhum. Então eu quebrei a simetria tempo-espaço. Então esse termo que quebra Lorentz. Como deveria quebrar, já que ele quebrou o CPT, ele deveria quebrar Lorentz. Então essa é a ideia. Eu vou fazer aqui o seguinte, só para treinar um pouquinho vocês, que a experiência eu já tive, a experiência que eu tive assim, com outras pessoas que às vezes foram nesse que vieram tirar dúvida comigo, é que as pessoas tiveram certas dificuldades para gerar as equações de campo, gerar as equações de Max usando esse termo aqui. Não sei porquê, mas as pessoas me procuraram singular. Então eu queria, vou passar para vocês aí, curso não, vamos puxar, não, isso aqui não eles têm uma análise, eles chegam a esse termo através de uma análise de efeitos de gravitação. Aqui, por exemplo, tem a massa de Planck. Até vamos chamar a atenção disso aqui primeiro. Vamos ver a dimensão, olha só. Isso aqui é a densidade Lagrange. Vamos lembrar aqui das dimensões.
a gente tem uma ação, né? A gente escreve assim: ação é integral do tempo do Lagrangiano. Então, claro, ação, energia vezes tempo, aqui é tempo e aqui é energia vezes tempo. Na formulação de campos, né, esse Lagrangiano ele passa a ser representado aqui, né, por uma densidade de Lagrangiano. Então, nós colocamos aqui a densidade de Lagrangiano. Então, a densidade de Lagrangiano ela tem que ter dimensão de energia por unidade de volume. Então, isso aqui é uma densidade de Lagrangiano. É energia por unidade de volume, que é o que vai dar. Como eu integro aqui, vai dar energia. Isso aqui é energia por volume. Vou colocar assim. Então, esse Lagrangiano aqui, né, eu vou fazer deveria ter dimensão, Vamos pensar aqui uma outra coisinha só. Quando a gente escreve assim, no espaço de Minkowski, quando a gente escreve uma ação no espaço de Minkowski, a gente escreve a ação assim: integral d4x. Vou botar aqui esse Lagrangiano escrito no espaço de Minkowski, só porque tem uma diferença aqui que é a seguinte: no espaço de Minkowski, quando eu introduzir esse elemento de volume aqui no espaço de Minkowski, isso aqui é dx0 d3x. Mas só que o x0 é ct. Então aqui eu tenho c dt d3x. Então, o que está em jogo aqui é o seguinte: então essa ação aqui ela vai ser escrita assim: c dt d3x Lagrangiano no espaço de Minkowski. Vou colocar assim. Aqui, ó, comparando com esse aqui, tem um fator C. Quer dizer, para esse cara aqui, isso aqui no final do dia, a ação tem que ter dimensão de energia vezes tempo. Isso aqui é a ação. Energia vezes tempo. Aqui, nós temos a velocidade, aqui nós temos tempo. Então, isso aqui tem dimensão de densidade, que é de volume. Então, essa grandeza aqui, C vezes L microvistiano, ela vai ter que ter dimensão, isso tudo aqui vai ter que ter dimensão ó, de energia por unidade de volume. A dimensão disso aqui vai ter que ser energia por unidade de volume. Porque isso aqui, ó, se isso aqui tiver dimensão de energia por unidade de volume, mata com esse volume aqui, aí fica energia vezes tempo, energia vezes tempo. Então, só para lembrar vocês o seguinte: quando a gente escreve uma ação no espaço de Minkowski, colocando C no lugar certo, né, o que faz esse Lagrangiano nosso aqui, usual, né, para nós a gente vai escrever assim: a ação integral do tempo do Lagrangiano. Então, não tem nenhum C aqui, eu não estou comprometido com notação covariante. A covariância, o C aparece por causa do espaço de Minkowski. A coordenada x0 é ct. Então, vamos colocar dessa forma assim: o Lagrangiano usual que nós usamos, né, que é esse aqui, que é energia por unidade de tempo, por unidade de volume, esse cara aqui, ele vai ser, na verdade, C vezes, ele vai fazer isso tudo aqui, vai ser C vezes o Lagrangiano Minkowskiano. Então, no espaço de Minkowski, né, esse Lagrangiano aqui, ele difere por esse Lagrangiano usual por um fator de 6. Estou chamando a atenção disso aqui. Então, esse nosso Lagrangiano aqui é esse Lagrangiano aqui. Nós estamos falando desse Lagrangiano, independentemente, assim, eu não estou interessado no fator 6. Nós estamos definindo o nosso Lagrangiano dessa forma. Nossa ação, a nossa ação de Maxwell é o seguinte: quando a gente escreve, o Lagrangiano, né, eletromagnético, da eletrodinâmica, então, ele vai ser Maxwell menos 1 sobre 4 e 0. F mini. Todo mundo está lembrado que esse F mini, ele fica sendo E2 sobre C2 menos P2. Então, E2, isso aqui tem dimensão de P2. Campo magnético ao quadrado sobre μ0 me dá a dimensão de energia por unidade de volume. Então, essa é a maneira correta de eu colocar o Lagrangiano de Maxwell. Esse μ0 aqui é fundamental para poder me dar a dimensão. Isso aqui vai ter dimensão de campo magnético ao quadrado, isso aqui está um Tesla ao quadrado, sobre μ0, que me dá energia por unidade de volume.
Agora vamos colocar o Lagrangiano básico superior aqui, para a gente fixar a dimensão daquele parâmetro psi. Eles colocam, como o Dória colocou, porque aparece essa massa de Planck aqui. Vamos colocar o Lagrangiano deles aqui do lado. Mais psi sobre a massa de Planck. Que é a unidade de massa. Nmi F'. Aí aqui tem esse operador N escalar V. Na verdade, eu posso botar esse operador, se alguém quiser, é N capa VK. Esse operador é N escalar V. E aqui nós vamos ter N O, F tio, O I. Então, esse aqui é o Lagrangiano mais considerado. Então, isso no final do dia, esse cara todo tem que ter dimensão de energia por unidade de volume. A dimensão dele vai ter que ser energia por unidade de volume. Então vamos colocar aqui o seguinte: esse parâmetro a gente vai ter, vamos botar aqui a dimensão de psi. Não sei ainda qual é. Massa de Planck. Então aqui tem dimensão de massa. Então aqui vamos dizer massa, quilograma. Esse vetor é adimensional. Agora o que está saindo daqui? Está saindo daqui é isso aqui, ó. A dimensão do psi sobre a massa de Planck, C2. Então desculpa, ó. Massa de Planck vezes C2, isso tem dimensão de energia. Então isso aqui já vou colocar. Eu vou olhar essa expressão desse ponto de vista, porque as dimensões ficam imediatamente claras. Eu deixei a dimensão do psi. Aí massa de Planck, esse C2 veio daqui, para tapar. Então massa de Planck vezes C2 está me dando uma dimensão de energia aqui embaixo. Então esse mapa, né? Esse C só aparece quando a gente abre em termos dos campos. Na ação não tem o C2. O C2 vem quando isso aqui vira campo elétrico e essa derivada aqui vira derivada 1 sobre C dt. Então ficou assim. Agora, campo elétrico. Campo magnético. Vamos pensar o seguinte: o campo magnético ele tem dimensão de C vezes campo magnético. Isso aqui é campo magnético, isso aqui é campo elétrico. A dimensão dele é velocidade vezes campo magnético. Vamos colocar aqui a dimensão do campo elétrico. Vai ser C, vai ter uma dimensão de velocidade, velocidade, quer dizer, campo magnético é C vezes B. E aí aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui um B. Então, dimensionalmente falando, nós temos aqui uma velocidade, né, C, então, vamos ter aqui, dimensionalmente falando, vamos ter aqui uma velocidade vezes a dimensão do campo elétrico é uma velocidade vezes um campo magnético. Vamos botar aqui um campo magnético, B. Aí aqui eu tenho uma derivada temporal, 1 sobre segundo. E aqui eu tenho outro campo magnético. Então, o que a gente sabe é que o que a gente quer, no final de tudo, isso aqui tem, no final de tudo, isso aqui tem que ter dimensão de energia por unidade de volume. Então vamos ver. V2. Né? Esse B aqui, então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a vida. Vamos colocar um M0 no denominador. É o seguinte, vamos botar um M0. Então, isso aqui é igual a energia por unidade de volume. Certo? Então, nós simplesmente estamos pegando esse termo aqui e colocando a dimensão de psi, massa de Planck C2 é energia, aí o campo elétrico tem dimensão de uma velocidade vezes o campo magnético, 1 sobre o segundo campo magnético. Eu sempre gosto de colocar o campo magnético, porque a gente sabe sempre que B2 sobre M0 dá energia por unidade de volume. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um M0 no denominador e um M0 no numerador. Então, esse B2 sobre M0 já está me dando a densidade de energia por unidade de volume. Então já resolvi a questão. B2 sobre M0 é a energia por unidade de volume. Então todo o resto tem que ser 1, tem que ser adimensional. Então psi sobre energia, velocidade, 1 sobre segundo, M0, tudo isso tem que ser adimensional. E esse cara aqui, já, por exemplo, o truquezinho foi bota M0 no denominador e no numerador. Porque B2 sobre M0 já me dá a dimensão que esse termo tem que ter. Então sobrou isso tudo aqui. Então a dimensão de psi, que eu não sei qual é ainda, sobre energia, então vou botar aqui energia,
Aqui vamos ter velocidade, vamos botar energia aqui em joule. Energia em joule. Velocidade é metro por segundo. Vamos fazer isso tudo no sistema assim. Velocidade é metro por segundo. V2 sobre V0 já fica. Aí aqui tem 1 sobre segundo de novo. E aqui é a dimensão do V0. Vamos ver qual é a dimensão do V0. Então vamos lembrar o seguinte. Pensar assim. 1 sobre C ao quadrado é V0. Então talvez seja melhor pegar pelo outro lado. Pegar por aqui. Pegar assim, rotacional de B. Pegar a dimensão por aqui. Igual a V0 J. Vou pensar assim. Então, rotacional é 1 sobre metro. B é testa. Aí aqui eu vou ter a dimensão do V0. E essa corrente aqui é uma densidade de corrente. Então é ampere, corrente, por unidade de área. Né? Se corrente é carga por unidade de tempo, ampere por unidade de área. Metro ao quadrado. Então vamos dizer o seguinte, então vamos acertar a dimensão. Então aqui eu tenho ampere, que é botar lá o coulomb, coulomb por segundo metro quadrado. Então vamos colocar assim. Agora, Tesla, 1 sobre metro vezes Tesla. Tesla é campo magnético. Então, Tesla é campo elétrico, quer dizer, Tesla é campo magnético, é E sobre C. Então é campo elétrico, vamos botar assim, campo elétrico, que é Newton por Coulomb, campo elétrico, sobre C, dividido por C, né? Quer dizer, aqui eu tinha Tesla. Tesla é campo magnético. É igual a CD. Então, Tesla é campo elétrico, que é Newton por Coulomb, dividido por C. Então, Newton por Coulomb dividido por C. 1 sobre C é segundo sobre metro. Vou colocar assim. Então, tem as dimensões aqui. A dimensão do V0. Então, vai ficar esse. Aqui eu tenho metro ao quadrado. E aqui eu tenho metro ao quadrado. Eu posso trazer esse segundo aqui para cá. Vai ficar segundo ao quadrado. Tirei esse segundo daqui, e trouxe esse segundo para cá. E trago esse coulomb aqui para baixo, o coulomb ao quadrado. Então a gente pode dizer que a unidade do V0, né, é Newton segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Certo? Então, Newton segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então, só recapitulando para ver se eu não falei besteira. 1 sobre metro, P. P é E sobre C. Então ficou Newton sobre Coulomb, segundo sobre metro. V0 e aqui é Coulomb, segundo metro. Então esse metro aqui se cancelaram. Esse segundo eu trouxe para cá, ficou segundo ao quadrado, e esse segundo eu trouxe para cá. Então ficou V0 Newton, segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então eu vou colocar aqui a unidade do V0, que é Newton, segundo ao quadrado, sobre metro ao quadrado. E aí a gente sabe, o Joule é Newton vezes metro. Então vamos ver, só que eu vou ter esse metro aqui, cancela com esse metro. Toda essa dimensão aqui, todo no final do dia tem que ser 1, isso tudo aqui é dimensional. Então o segundo aqui cancelou com esse segundo, esse metro cancelou com esse metro, esse segundo aqui cancelou com esse segundo ao quadrado. Esse Newton aqui cancelou com esse Newton aqui. Então, esse parâmetro psi, ele acaba tendo dimensão de metro ao quadrado. Já tem dimensão de comprimento ao quadrado. Então, esse psi, a dimensão desse psi, finalmente, está aqui. A dimensão desse psi é comprimento ao quadrado. Espero que vocês tenham me seguido aí, eu não tenha feito besteira, mas parece que tudo vai se cancelando bonitinho, esse metro ao quadrado vem para cá, então esse parâmetro psi teria dimensão de comprimento ao quadrado. Tá? Eu pensaria da seguinte maneira: aqui nós temos então a massa de Planck, né? Faz bastante sentido, quer dizer, a massa de Planck no denominador, o inverso da massa de Planck, é o comprimento de Planck. Então está tudo bem dentro dessa filosofia de que por que aparece essa massa de Planck? Isso é um efeito da gravitação. Na derivação que trabalha mais com o Veló,
eles mostram como o efeito da gravitação quântica pode chegar nas equações de Maxwell, no eletromagnetismo. Então, o fato de estar aparecendo essa massa de Planck aqui está mostrando que esse termo certamente é muito pequeno, né? Eu tenho uma massa de Planck, ou seja, botando um C2 aqui, eu tenho uma energia de Planck. Essa energia aqui é uma energia bastante alta. A energia de Planck é 10 a 19, né? 10 a 19 joules. Essa é a energia de Planck. Então, eu tenho uma energia muito grande. Então, claro, eu vou precisar de campos muito intensos para que esse termo aqui tenha uma comparatividade com o caso maxwelliano. No caso do Maxwell, eu não tenho nenhuma decrescimento, né, nenhuma supressão por uma potência de uma energia tão alta no denominador. No caso de Maxwell, eu tenho 1 sobre M0 e a 2 sobre C2. Então, vai atacando os usuários. Aqui nós temos esse fator de uma energia muito grande no denominador. Então, a gente espera que isso aqui, claro, vai ser uma contribuição que possa ser relevante quando nós estivermos tratando de campos muito intensos, né? E aí eu tenho uma questão que eu até estou verificando agora, assim, se esse termo, para ele ter contribuição, ele precisa de campos elétricos e magnéticos muito intensos, isso significa que, de uma certa maneira, eu não posso abandonar a não linearidade. Então, esse termo, ele deve puxar também algum efeito não linear do eletromagnetismo. Porque, claro, se os campos não forem fortes o suficiente, né, então esse termo aqui vai ser muito pequenininho. Agora, para esse termo começar a ser um pouquinho mais sensível, eu preciso ter campos muito intensos. Mas campos muito intensos, a gente já começa com o regime de não linearidade. Então, estou só chamando a atenção disso, porque esse efeito, justamente por aparecer a massa de Planck, no fundo aparece a energia de Planck no denominador, então isso é resultado de que tem uma física mais fundamental na escala de Planck, e aí quando eu pego o que a gente chama de uma descrição efetiva, quando eu vou para energias bem mais baixas, a pergunta é: será que algum efeito que aconteceu na escala de Planck pode ser comunicado ao eletromagnetismo maxwelliano? Então, eles mostram que sim, pode, mas esse efeito vai chegar, vamos dizer assim, tampado, a gente fala assim, amortecido. Esse efeito vai chegar nas nossas energias amortecido por um fator de 1 sobre a escala de Planck. Certo? Essa é a ideia. Muito bem, então a gente já viu que esse... Pode falar. O constante aí é tridimensional, né? Qual? Aí, constante? Não é adimensional. Não é adimensional, é dimensão de comprimento. Eu digo, isso aí tem problema. Não tem, isso aqui é uma teoria efetiva. Esse operador, inclusive, é um operador de dimensão 5. Dimensão 2, 4, 5. Quer dizer, para quem vai estar acostumado com a questão da teoria de campo, é um operador de dimensão 5, né? E tem uma massa no denominador. Então, do ponto de vista, quando a gente faz H cortado igual a C igual na nossa descrição usual, o lagrangiano tem dimensão de massa 4. Tem dimensão de massa 4. Esse cara aqui tem dimensão de massa 5. Aqui eu tenho esse parâmetro aqui, ó. Esse parâmetro tem dimensão de 1 sobre aqui tem dimensão de massa 5, e aqui tem, é como se a constante de acoplamento fosse π sobre a massa do Planck. Então ela tem dimensão de massa menos 1. Se ela tem dimensão de massa menos 1, é não renormalizável. Mas isso é uma teoria efetiva. A descrição efetiva, nós não estamos preocupados com a renormalização. Isso aqui não é uma teoria fundamental, uma teoria efetiva, uma descrição efetiva. Bom, então, só colocando, né? Se nós estamos recuperando as dimensões, nós estamos colocando C no lugar de C, não estamos fazendo C igual a 1, nem H cortado igual a 1. Então a dimensão desse parâmetro C é uma dimensão de comprimento ao quadrado. Eu até pensaria o seguinte, né? Aqui eu tenho um comprimento ao quadrado, provavelmente esse comprimento ao quadrado aqui, quer dizer, eu poderia pensar em incorporar esse comprimento ao quadrado para essa massa de Planck, para dar um comprimento. Então vamos deixar assim, então, esse parâmetro é um parâmetro dimensional, uma dimensão de comprimento ao quadrado. Vamos lá. Então agora as dimensões estão acertadas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos mantendo o M0 no lugar do zero, né? Também acho que se a gente quiser organizar isso melhor, talvez para uniformizar o M0, eu poderia botar um M0 no denominador e um M0 no numerador, mas vamos deixar assim.
Tá? Então, isso aqui é máximo normal, energia por unidade de volume, e isso aqui também, energia por unidade de volume. Então, a gente tem que tirar as equações de Maxwell. Está sabendo como é que eu tiro as equações de Maxwell de forma covariante? Vamos fazer a variação em relação ao potencial de Gauge. Então, a variação em relação ao potencial de Gauge será μ. E assim, variável. Então, a gente tem que tirar o ΔL, né? Quer dizer, isso aqui vai implicar em variação desse lagrangiano. E aí a gente sabe que a variação desse lagrangiano vai ter um certo coeficiente vezes ΔA μ. E é isso aqui que nós vamos, isso aqui tem que ser igual a zero, no princípio variacional, então é isso aqui que nós vamos interpretar como as equações de Gauss. Então vamos fazer esse processo, vamos variar. Então esse aqui a gente já fez algumas vezes, não vou nem fazer devagar. A gente está variando no quadrado, então vai aparecer um fator 2 vai ficar menos 1 sobre 2 no zero. Aí vai ficar F min vezes a variação do F min. Então normal de sempre. Deu isso aqui. A variação do F min, vamos passar, dmi ani vai ficar dmi delta ani menos dmi delta mi. Além de novo, a gente sabe, como isso aqui é antissimétrico, eu não preciso considerar esse termo, eu posso esquecer esse termo e boto um fator 2, que vai cancelar esse. E aí agora, simplesmente o que a gente faz é faz uma integração parcial, traz esse dmi para cá, e aí ganha um sinal mais. Então vai ficar dmi F min vezes delta I. Então esse primeiro termo, a gente já fez em algumas situações, não, por isso que eu estou indo rápido, ele deu para nós a variação desse primeiro termo vai ficar delta L para nós, o nosso delta L vai ficar 1 sobre μ0 dmi F min delta ani. Está adquirindo a forma que eu quero. Delta A, quer dizer, a equação de campo ela vai aparecer multiplicada com delta A. Não precisa ser, eu posso botar isso se eu quiser, posso botar esse índice I e esse índice I. Ela vai aparecer com essa estrutura, então alguma coisa que tem índice I contraído com delta N. Agora a questão que nós vamos fazer, variar, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então vamos fazer um princípio variacional, vamos fazer a variação no segundo termo. E aí tem uns detalhezinhos técnicos simples, mas que vale a pena mostrar para quem nunca fez, só para ver que tem algumas truquezinhos que a gente pode usar. Então eu vou ter que fazer a variação, sabe? A variação desse vezes esse, mais esse, vai dar dois termos então. Então nós vamos ter si sobre massa. Vou deixar esse si sobre massa do Planck para botar no final só, para esquecer dele por enquanto. No final a gente multiplica por isso aqui. Então nós vamos ter NI delta F min. Aí aqui vamos ter, vou botar assim, N escalar D, N capa, D capa, e aqui N rho, F til, Oni. É o primeiro termo. E o segundo termo é, deixando mais N, F min, tá? N escalar D, e aí N rho, delta, F til, Oni. Então aqui nós vamos ter vamos fazer a variação. Então nós vamos ter NI, aí vamos ter DI delta ANI menos DI delta ANI. Esse aqui é o meu delta F min vezes N escalar D, N rho, F til, Oni. Então, trabalhando primeiro esse termo. Desse termo aqui, vamos primeiro, também vamos colocar, substituir por N, F min, N escalar D, N rho. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse dual aqui. Esse dual aqui é o meio de epsilon ou mi capa lambda, F capa lambda, delta F capa lambda. Estou substituindo esse objeto aqui, o dual pela sua definição. O meio F por I capa lambda, delta F capa lambda. Tá legal?
aqui vamos fazer a mesma coisa. Quem é ΔF capa lambda? Isso aqui é d capa delta A lambda menos d lambda delta A capa. Só discutindo. Como isso aqui é antissimétrico em capa lambda, de novo, esse termo aqui é uma réplica, devido a essa contração, esse termo aqui é uma réplica desse. Então eu posso esquecer esse termo aqui, que vai sair do delta F capa lambda, e botar um fator 2. Ou seja, vai cancelar esse 2. Então, o fato daqui ter d capa lambda menos d lambda capa, e aqui ser antissimétrico em capa lambda, me diz que esse termo aqui, quando contraído com esse, é igual a esse quando contraído com esse. Então eu esqueço esse termo, boto um fator 2 que cancelou esse. Então esse termo aqui ficou simplesmente assim. Epsilon Rho capa lambda d capa delta A lambda. Então vamos mexer aqui. Agora, esse termo aqui, qual é o nosso objetivo? Quando eu pegar esse termo aqui, vezes tudo isso aqui. Então, eu vou ter que fazer o de sempre. Jogar essa derivada, tem que liberar as variações dos campos. Então, eu tenho que jogar essa derivada para atuar aqui. Isso aqui é uma derivada. Essa derivada vai atuar aqui. Essa derivada, quando atuar. Isso aqui é um operador de derivada, esse campo é constante. Então, essa derivada ela pode passar por aqui e chegar aqui. Posso botar, se quiser, a derivada. Posso botar aqui na frente, tanto faz. O que é importante é limpar isso aqui. O que eu vou fazer? Uma integração parcial. Ao fazer uma integração parcial, eu vou gerar um sinal menos. Então, esse termo aqui, quando eu liberar esse delta aqui, ele vai ficar menos NI. Aí vamos ter, esse DI vai passar para lá, vai ficar DI atuando nessa derivada, N escalar D, atuando em N rho, F tilde por μ. Então, e aí liberamos aqui, tudo isso aqui vezes delta I. Então, aí esse termo aqui, simplesmente eu liberei esse cara, trazendo essa derivada para atuar em todo o resto. Então ficou sinalmente. A mesma coisa vai acontecer aqui, esse menos aqui, agora esse cara aqui tem menos. Então quando eu integrar esse DI por parte, vai sobrar o sinal mais, vai ficar mais, agora, NI, tudo isso aqui. Desculpa, que essa derivada está atuando só aqui, vou colocar a coisa assim, não está atuando. Eu liberei delta I. Essa derivada, ela vai atuar só no que está aqui. Libera o delta. Eu poderia ter colocado o delta ali até na frente. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Essa derivada vai atuar nisso tudo aqui. Vai liberar o delta ali. Só que agora vai dar um sinal mais. Delta mais NI. Aí eu vou ter DI atuando em N escalar D. N rho. F tilde por I. Pessoal, então o que eu fiz? Essa derivada, esse NI é constante, ele tem nenhum problema com a derivada. Então esse NI está aqui. Essa derivada, em princípio, ela tem que atuar em todo mundo que não seja isso aqui. Então ela, em princípio, tem que atuar nesse cara também. Mas não, porque isso aqui é uma constante. Então essa derivada, no fundo, é só translado para cá. Então ficou NI, aí ficou essa derivada DI atuando aqui em todo o resto, e tudo isso vezes delta I. Esse termo, esse menos aqui virou mais por causa da integração parcial. Aqui só para homogeneidade, como eu estou colocando, fatorando um delta I aqui, um delta I lá, vamos transformar aqui nesse, vou botar aqui um delta, porque Mi está contraído com Mi, e Ni está contraído com Ni. Então nada me impede aqui de renomear índices. Eu vou chamar o Mi de Mi. Então esse Mi aqui vai virar Ni. E esse Ni aqui vai virar Mi. Então tá legal. Então ficou delta Ni. Eu gostaria. Então tudo com delta Ni. Aqui tem uma simplificação. E é a seguinte. Essa derivada está atuando aqui. Isso aqui é uma derivada. Eu posso transformar. Como esse N é constante, esse termo aqui pode simplesmente ser reescrito dessa forma. N escalar D. N rho. DI, F tilde ou Mi. Simplesmente essa derivada, isso aqui é tudo, isso aqui é constante, isso aqui é outro operador de derivada, essa derivada passa por tudo aqui e vai bater aqui. Agora aqui eu posso fazer uma outra coisa. F tilde ou Mi é menos F tilde rho. Ela está na simetria, então eu boto um sinal menos aqui, tudo bem. Mas agora, olha o que eu tenho aqui. Isso aqui é a nossa famosa identidade de Bianchi. Nós não mexemos na definição do campo
em função do field strength, em função do potencial. Para nós, F mini continua sendo dmi a ni menos dmi a mi. Então, se F mini é dmi a ni menos dmi a mi, a identidade de Young é satisfeita. Então, esse termo aqui é zero. Então, esse segundo termo aqui não vai nem aparecer na equação de campo, porque ele gerou uma identidade de Young. Perfeito. Então, nós ficamos. Agora, vamos trabalhar esse termo aqui que está faltando ainda. Então, esse segundo termo desapareceu. Tá? Os caras, vocês fotografarem. A Luana copia, né, Luana? Então, ainda da minha, você é jovem, já pode fotografar se quiser. Não, e depois se perde. Não, também não, isso é verdade. Eu não sei também se, tchau, vocês dias está muito claro para filmar, tá dando, tá Está filmando mesmo. Estou apertando, mas ele está meio claro. Muito bem. Agora, então, já que esse termo aqui todo mundo já viu, eu vou apagar. Ele desapareceu por causa da identidade do Biano, só para limpar o quadro. Então, esse termo aqui não deu identidade do Biano, porque esse DB aqui não tem nenhuma contração com o F2, por isso que eu não usei identidade do Biano aqui. Esse aqui desapareceu. Agora vamos trabalhar esse terceiro termo aqui. Está dando para nós agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar esse carinho, ou seja, eu vou ter que jogar essa derivada para atuar aqui em cima. Então você vai fazer de novo uma integração parcial. Então vai aparecer menos, aí eu tenho n, e aí esse dk vai atuar em todo mundo que está aqui, vai atuar, vamos ter dk atuando. Tirei esse dk para cá, né? Então esse dk vai estar atuando f n escalar. Aqui tem que ter pouco, aqui tem que ter dois, perdão. E nós temos que ter dois cuidados pelo seguinte: eu tenho essa derivada aqui, também tem esse f k lambda, dk delta lambda, mas não se esqueça que tem esse operador de derivada aqui. Então, para evitar, como é que eu já tenho índice k lambda contra aí, vamos explicitar o índice aqui, vamos chamar isso aqui de um índice n alfa de alfa. Então, na verdade, eu tenho que fazer duas integrações por parte para poder liberar, porque esse f é constante. Então, na verdade, essa derivada está atuando em tudo que está à direita, mas o que está à direita, a única coisa dependente de x é a variação do campo. Né? Você tem essa derivada atuando no n que é constante, atuando no L que é constante, mas atuando aqui. Então, na verdade, eu tenho d alfa, dk, do delta lambda. Então, eu vou fazer duas integrações por parte, o d alfa e o dk, que eu vou jogar para lá. E aí, quando eu jogar o dk, o d alfa, eu só vou fazer o seguinte, para a gente. Eu vou apagar isso aqui porque está pesando a notação. Eu vou botar aqui dk delta, só para ficar melhor. dk delta lambda. Então, eu vou só reescrever esse termo um instantinho, só vamos fazer o seguinte. Vamos botar, eu vou ter aqui NI, vamos botar esse N rho aqui na frente, é tudo constante. NI, vou botar assim, NI, então, N alfa, N rho. Então, NI eu botei, N alfa eu botei, N rho eu botei no meio. Vamos botar aqui o nosso epsilon, ou I, capa lambda. E aí nós temos F mini, D alfa, dk. E fica mais fácil de visualizar assim. Nós temos que perdemos nada. Vou ver se todos eles são contraídos. Mi, aqui tem o mi, tá? Esse aqui, aqui eu fiz uma besteira. Vamos fazer o seguinte, perdão. Não, é só mexer. Na verdade, esse mi tem que estar para cima, esse F mini está para baixo. Então, vou botar assim, a mi que está em cima, o F mini que está aqui embaixo. E aí tem esse botão NI, F mini, N escalar V, N rho para cima. Agora está tudo certinho. Estava preocupado era com isso. Esse NI está aqui em cima e esse F mini está aqui embaixo. Só para as comparações. Então, ver se está tudo certinho. Então, eu só quis limpar isso para mostrar que eu tenho. Tirei tudo que é, juntei todos os N's. NI, N alfa, N rho. Trouxe o epsilon também para cá. Aí ficou F mini vezes D alfa, D kappa, delta lambda. Vamos ver se todos os signos estão contraídos. Mi com mi, alfa com alfa, rho com rho, kappa com kappa, lambda com lambda. Está sobrando isso? Bom, conclusão. O que eu tenho que fazer? Transferir essas duas derivadas para me liberar o delta a lambda. Então, eu vou transferir essas duas derivadas. Claro que essas duas derivadas
não vão bater em nada disso, porque tudo isso aqui é constante, elas vão cair em cima do F mili. Mas transferindo duas derivadas, eu não ganho sinal menos, eu faço duas integrações por partes. Então eu posso, no fundo, trazer esse d alfa e esse d kappa para cá. Trago o d kappa e o d alfa para cá e libero o delta lambda. Tá? Então isso aqui vai dar para nós o seguinte: NI, N alfa, N rho, epsilon, rho, I, kappa, lambda. D alfa, D kappa, F mili. E tudo isso vezes delta lambda. Tudo isso aqui houve duas trocas, houve duas integrações por partes, então não houve troca de sinal. Então, esse termo aqui vai ficar mais isso aqui. Vou apagar isso aqui, então, só para colocar mais NI, botar aqui esse NI, N alfa, N rho, epsilon, por I, kappa lambda, D alfa, D kappa, F delta lambda. De novo, eu não quero fatorar o delta lambda, eu quero fatorar o delta ani. Mas como o lambda está contraído, todos esses índices aqui são índices saturados, né? Eu vou passar a chamar o lambda de ni e vou chamar o ni de lambda. Tá? Vamos fazer isso agora. Ah, eu vou fazer isso, vamos esperar para criar. Então vamos lá, eu vou chamar o lambda de ni e o ni de lambda. Aí eu fatorei o delta ani em todos os lugares. Então eu passo aqui. Então ficou delta ani, aqui no mar, vou apagar isso aqui. Então ficou isso aqui, delta i, menos isso aqui, delta i, mais isso aqui, delta i, igual a zero. Então a equação de campo está começando a ganhar forma. Ela vai ficar 1 sobre I0, dmi, f mili. Então esse é o termo puramente máximo. Aí, o primeiro termo agora, devido ao máximo escalar, vai ficar menos NI, menos, ó, esse NI está contraído por esse D aqui, tá? NI dmi. Então você vai dar também um operador N escalar D, vai ficar um N escalar D ao quadrado, menos isso aqui, ó, N contraído com a derivada ao quadrado, NI dmi, N escalar D. D atuando em N rho, F til, Rho. Todo alto. E agora o último termo vai ser esse termo aqui. N alfa em rho, epsilon, rolando da kappa ni, e aí d alfa d kappa, F e lambda. Nossa, vamos ver se ficou sobrando índice ni, então mi com mi, alfa com alfa, kappa com kappa, rho com rho, lambda com lambda. Não sobra isso, está tudo certo, estou sobrando índice. Agora vamos prestar atenção, vamos só dar uma observada. Esse segundo termo está meio feio. Mas vamos observar aqui o seguinte, deixa eu fazer assim, vamos botar. Esse ni aqui, vamos pensar aqui o seguinte, ó, esse termo aqui, ó, isso aqui é, vamos escrever isso aqui, abrindo isso aqui, isso aqui é d alfa, d kappa, dmi a lambda, menos d alfa, d kappa, d lambda a mi. Pegando esse último termo e abrindo aqui, d alfa, d kappa, dmi a mi, dmi a lambda.
menos D alfa, D capa, D lambda. Agora observe aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho capa lambda. Isso aqui é uma combinação simétrica, ó. Capa lambda. E aqui eu tenho uma antissimetria, capa lambda, lambda capa. Então isso aqui é antissimétrico, lambda capa. Isso aqui é simétrico, lambda capa. Então esse termo desaparece. Por quê? Por causa da antissimetria contraída com a simetria. Esse termo desaparece. Então esse termo aqui fica mais limpinho, né? Agora, aqui observe o seguinte. Essas derivadas, elas comutam entre si. Então esse termo aqui eu só posso fazer assim, escrever como sendo assim, ó, D alfa, D mi, D capa, a lambda. Boto D capa para atuar diretamente em cima do a lambda. Mas observe o seguinte. Aqui, esse termo aqui é lambda da capa. Eu posso fazer o seguinte, vamos trocar capa por lambda aqui. Boto capa e lambda daqui e boto finalmente. Ó, fiz isso. E vou fazer outra coisa. Vou trazer esse rho cá para trás. Então, vou tirar esse rho daqui. Ele vai dar 3 passos. Ele vai vir para cá. E aí vai ganhar outra vez, se não aumenta, vai ficar mais. Então, só mexer no extra. Troquei o capa por lambda, ganhei um sinal menos. Depois eu fiz o rho caminhar 3 vezes, ganhei outro sinal menos. Eu fiz essa redistribuição aqui. Por que isso aqui é conveniente? Porque, ó, isso aqui é antissimétrico com capa lambda. Então eu vou antissimetrizar. Quando eu antissimetrizar, eu vou botar um meio de D capa lambda menos D lambda capa. Isso aqui é antissimétrico com capa lambda. Aí eu aproveitei e antissimetrizei isso aqui. Mas isso aqui é o F capa lambda. Exatamente o F capa lambda. Então esse termo aqui, ele vai ficar, então só para fazer a linkezinha, vai ficar N N alfa, N rho. Só para ir simplificando, N alfa, N rho. Aí ficou epsilon capa lambda, N rho. O meio, apareceu o meio, quando eu antissimetrizei, apareceu o meio. Aí ficou D alfa, D mi. E aí aqui ficou F capa lambda. Agora, ó, um meio de epsilon capa lambda mi rho, F capa lambda, ó, o meio, epsilon capa lambda mi rho, F capa lambda é exatamente o dual F til mi rho. Então, esse meio, com esse epsilon, com esse F, me produz F til mi rho. Tá certo. E aí, ó, esse N mi D mi me produz um N escalar D. Esse N alfa D alfa me produz outro N escalar D. Então está saindo daqui esse operador, N contraído com D ao quadrado. N mi D mi com N alfa D alfa. E aqui tem esse N rho. Só que aqui está F N rho. Vou botar F til rho ni. Aí ganho um sinal menos. Então, ó, vai dar exatamente esse termo aqui, fator 2. Só para mostrar que simplifica bastante. Isso não é uma coisa assim meio esdrúxula aqui. A pessoa, quando me procurou, estava com dúvida, estava enrolada, está aparecendo um termo extra. Aí eu estou só mostrando a vocês. Esse termo extra foi só uma trabalhada. Eu só abri essa definição aqui, usar a antissimetria e depois usar o dual. Então, na verdade, esse termo que eu esqueço, e fica um fator 2 aqui. Então, a equação ficou bem simples. Parecia que era mais complicada. Ela acabou ficando simples, fazendo esses desenvolvimentos, essas passagens algébricas. Né? Então, no final do dia, a equação ficou, vamos multiplicar tudo por μ0, ficou dmi, mi do fato, né? Não estou colocando a corrente, né? Menos 2 μ0 n escalar d. Eu tenho que multiplicar depois por psi sobre massa de Planck. Esqueci. Menos 2 psi sobre a massa de Planck. μ0. E aí ficou n escalar d ao quadrado. N rho F til rho ni igual a 0. Certo? Então, só para simplificar um pouco a vida, para ficar carregado esse fator, a gente pode definir isso aqui, ó. 2 π
si μ0 sobre massa de Planck, vamos chamar esse parâmetro aqui de um parâmetro assim, de Planck, só para a gente não esquecer a presença da escala de Planck. Então, eu vou juntar essas constantes. 2 si μ0 sobre massa de Planck, eu vou chamar desse parâmetro aqui, psi Planck. Então, as equações de massa vão ficar bem se colocar aqui, que a gente já fez. Ficou deli F mini menos que Planck, vou dar só P, né? Que Planck menos que Planck N escalar V ao quadrado, esse operador aqui, N escalar V ao quadrado, N rho F tio Oni cos. Então são as equações tipo Marcos no lugar. Certo? Lembrando que nós não mexemos na definição do field strength. Então as identidades de Young não valem. Dmi F tio mini igual a zero, que vão dar as duas equações de Marcos homogêneo. Então vamos agora pegar a equação para Ni igual a zero. Essa equação aqui para Ni igual a zero. Tirar Gauss, vamos tirar Gauss do campo elétrico. Gauss elétrico. Gauss elétrico a gente sempre tira colocando Ni igual a zero. Colocando Ni igual a zero, vai ficar DI F0, né, que eu baixo menos Fi0, que vai ficar F0i. É o primeiro termo que dá sempre o famoso divergência de F. É o Gauss. Agora aqui, vamos fazer esse termo aqui. Esse termo vai ficar menos IP. Agora aqui, N escalar V, a gente já viu, isso aqui vai ficar 1 sobre C ddt ao quadrado. Então, isso aqui, porque o D0 só tem componente zero. Isso aqui é a componente D0 é 1 sobre C ddt. Então, vai ficar 1 sobre C2 derivada temporal de segunda. Atuando aqui também o Mi vai ser zero. E aqui vai ficar zero. E aqui é zero. Eu peguei Ni igual a zero. Por exemplo, como esse cara aqui só seleciona o Rho igual a zero, isso aqui é Rho igual a zero, então isso aqui é Rho igual a zero. Mas eu estou pegando a componente Ni igual a zero. F tio 0, 0 é zero. Então a equação de Gauss não se modifica. Divergência de E continua igual a zero. No caso, tá, eu estou tomando esse vetor em Mi tipo tempo. Então, ele só tem componente zero. Então, como ele só tem componente zero, Rho é zero, Rho é zero. Mas eu estou pegando a componente zero aqui, o Mi também é zero. Então, F tio 0, 0 é zero. Então, a equação de Gauss não se modifica. Depois, claro, que a gente vai ter Faraday lens, que continua tudo igual, por causa dessa equação, a rotacional de E, igualmente PV/dt. Caos magnético, divergência de B igual a zero. E agora está faltando para nós só a pergunta. É tomar Ni igual a I. Então vai ficar Dmi F Mi I. Então vai ficar D0 F0 I mais DJ F J I menos que Planck. Aí, aqui é a mesma coisa. 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda. Aqui Rho igual a zero. Então vai ficar F tio 0. Eu estou pegando a componente I. Isso aqui é igual a zero. Então aqui a gente já sabe. Esse cara aqui desce 0i. Sinal menos. Isso aqui é 1 sobre C ddt. E aqui fica E sobre C. Esse termo aqui é o famoso corrente de deslocamento. 1 menos 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, componente I. Esse cara aqui eu posso descer o J e o I. Aí vai produzir menos Epsilon J e KBK. E aí vai produzir esse menos que vem daqui. Depois eu vou ter que trocar no F certo. Só para lembrar vocês que isso aqui dá o rotacional de B componente I. Podia explicar para a gente
por que você sempre desce? Pelo seguinte, porque a gente pode falar de F0i em cima, pode fazer em cima ou embaixo, mas a definição, quer dizer, a associação que a gente tem aqui, o F0i embaixo é a componente do campo elétrico sobre C. E o Fij embaixo é menos Epsilon IJH, componente do campo magnético. Essa é a associação. Então, quando eu tenho o F0i em cima, eu trago para cá, para poder botar isso aqui. Então, eu desço. Eu tinha lá, vamos dizer, aqui, F0i. Então, ele desce F0i, mas aí, como ele desceu só um índice espacial, ele tem um sinal menos. E aí, agora, isso aqui eu identifico com isso aqui. Menos isso aqui. Você partiu daquele princípio ali lá. Oi, isso. Eu sempre bato por lá. Sempre uso isso aqui, ó. Isso aqui e depois isso aqui. F0i é o campo magnético. E o Fij é Epsilon IJK, um sinal mais. Campo elétrico K sobre C. É só pensar assim, que E sobre C vai em B e B vai menos E sobre C. Então, o do dual ganha um sinal mais e aqui fica o campo elétrico sobre C. Só lembrar, com essas coisas aqui a gente sempre tenta jogar o tempo. Eu sempre parto disso aqui para jogar o que está em cima para baixo para chegar a uma dessas componentes. Só lembrar disso. Então, agora vamos fazer esse termo aqui. Então, aqui de novo. F0i está em cima, vamos trazer ele para baixo. E aí, quando ele desce, o índice 0 desce, não tem problema. O índice desce, troca o sinal, vai ficar mais. Mas agora eu já sei, eu vou interpretar. Quer dizer, eu já sei que o F0i é o campo magnético, o componente I, o PI. Então, vai ficar aqui mais Q Planck sobre C2, derivada temporal segunda, campo magnético, componente I igual a zero. Agora eu coloco a notação vetorial. Então, é o seguinte, rotacional de B mais 1 sobre C2, Q Planck, derivada temporal segunda do campo magnético, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico. Então, a novidade aqui, está aqui. Está mexendo nessa equação. Foi aonde? Aí vocês veem que realmente, se você mexe na equação de Ampère-Maxwell, mas não mexe na equação de Gauss, você quebrou a covariância relativista. Porque a covariância relativista ela mistura Gauss do campo elétrico com Ampère-Maxwell. Elas são relativisticamente relacionadas. Eu mexi nessa, mas não peguei essa. Eu mexi com essa. A quebra de Lorentz, mais uma vez, se revela também desse ponto de vista. Né? Então apareceu esse termo novo aqui. Quer dizer, a mensagem que a escala de Planck, né, que é algum efeito de gravitação quântica, segundo mais Pospelov, nesse artigo deles, a mensagem que eles nos dão é que nós podemos receber uma alteração na equação de Ampère-Maxwell devido a esse efeito da escala de Planck. Então, aparece, claro que isso aqui então, vai mexer com a relação de dispersão, quer dizer, com a estrutura das ondas eletromagnéticas. Então, essas são as nossas equações de Maxwell. Vou deixar elas aqui. A gente agora vai começar a mexer um pouquinho nas equações de ondas, só para a gente utilizar isso aqui para dar uma linha. Então, vamos acabar por volta de 1 hora. Vou dar um episódio de 5 minutos para tomar uma aguinha. 5 minutinhos eu já volto a gente terminar. Legal?